Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. E eu tô aqui me arrumando para gravar quando eu lembrei que eu falei que eu ia contar de 2 produtinhos que eu descobri recentemente, que estão me ajudando muito. Então, como eu converso com vocês como se fossem mesmo minhas amigas aqui, né? Então, eu queria dar essa dica, porque pode ajudar alguém. Veja se esse é o caso, tá? Para pessoas 40 a mais, 50 a mais. O meu cabelo é muito fininho mesmo. Com o passar do tempo, ele foi ficando mais fininho ainda. Aí eu tinha muita dificuldade de finalizar ele, ficar bonito, ele ter peso, né? Então eu descobri esse produto aqui, ó, chama SOS Bomba, é um creme para pentear, da Sala Online, olha só. E não basta você comprar o produto, né? Você tem que usar do jeito certo. Então, esse daqui, porque eu já usei muito produto do jeito errado, ou comprei produtos até mais caros que não fizeram nenhum resultado aqui. Então, esse aqui a gente tem que usar com o cabelo úmido. Depois que lavou, tira o excesso e passa ele, que é um creme de pentear. Aí a gente tem que enluvar, né? Que é fazendo assim, ó, com creme no cabelo, pentear, né? E mesmo quando eu não finalizo com escova, eu já sinto que ele fica sem frizz e com mais peso. E quando finaliza com escova, ele fica assim. Eu tenho pouco cabelo, então não fica volumoso, né? Quando eu finalizo com escova. Então, deixa eu ver o microfone, porque eu já tinha gravado isso e o microfone tinha desligado sozinho. E o outro produto é maravilhoso, porque como o cabelo fica mais fino com o passar do tempo, os cílios também ficam mais fracos. O meu, pelo menos, ficou. Eu tenho cílios curtos, então sempre usei rímel, pode ser isso também. Mas daí, para fazer extensão de cílios, não era o meu caso, porque os meus cílios são fraquinhos. Ia prejudicar, né? E até quando eu passo rímel normal, eu sinto já que na hora de retirar, prejudica. E assim, eu só ponho cílios postiços em eventos especiais, como a formatura do meu filho e tal. E eu precisava de um produto, eu não sabia que existia um rímel para essa fase da vida, mais 40, mais 50. Essa aqui é do Lemorix, a marca. Eu nunca tinha usado nenhum produto deles. Parece que é uma linha pequena, né? Acho que esse é o único rímel deles. Eu guardei até a caixinha para vocês saberem qual que é. E ele é o quê? Ele é um rímel normal. Quando você passa, você vê que ele tá, né, maquiando normal, com qualquer rímel, só que ele promete ter aqui ingredientes, né, na composição dele, que faz também um tratamento. Olha como é cerda aqui, ó, é bem cheinha, que faz também um tratamento nos cílios. E realmente, gente, pelo menos quando eu tiro o rímel, eu vejo que não prejudicou. E eu tô achando, tô usando faz um mês. Toda vez que eu preciso me maquiar, eu uso ele. E eu acho que tá assim, com mais cílios, então significa que não tá caindo. Pode ser que não esteja com mais, né? Mas parou de cair, de ficar tão fragilizado. Então, vale a pena ir testar. Feitas as dicas logo de cara, hoje eu vou falar sobre as minhas dificuldades no crochê. Você tem também suas dificuldades no crochê? Eu vou confessar para vocês. E a gente vê se a gente se identifica com alguma delas. E tudo tem jeito para resolver, né? Então, a gente sempre tenta resolver. Se você gosta desse conteúdo, me acompanha nesse vídeo. Então, vamos lá, gente, para as minhas dificuldades no crochê. Eu tô até com uma colinha aqui, para não esquecer de nada. Vamos lá. Então, a minha primeira dificuldade, seguir gráfico. Gente, se o gráfico é pequeno, é simples, uma peça pequena, se só tem os pontos básicos, eu sigo tranquilamente.
Eu sei ler o ponto alto, o ponto baixo, a correntinha, mas se começa aqueles pontos fantasia, daqueles gráficos enormes, eu me perco. Eu não consegui ainda evoluir na leitura de gráficos. Você gosta de ler gráficos? Você prefere ver um tutorial ou você prefere ler um gráfico? Responde para mim. Não me deixe só nesse drama. Então, a primeira dificuldade é na leitura de alguns gráficos. A outra dificuldade é comprar fios a mais ou a menos do que eu preciso para a peça. Por isso que eu bato muito nessa tecla que eu falei até no vídeo anterior do tutorial da carteira. Gente, precisava ter receita, tutorial falando quantas gramas usou, né, para a peça. Porque aí a gente já vai lá nos novelos ver quantas gramas tem aquele novelo que você vai comprar e faz as contas direitinho e não sobra e nem falta. Se sobra, sobra pouquinho, né? Porque os novelos, né, parados não tem valor nenhum. É só custo pra gente, né? Então, eu acho que precisava melhorar quando das receitas, falar quantas gramas, quanto pesa aquela peça naquele fio. E outra coisa, a maioria das receitas de tutoriais, para vestuário, por exemplo, são peças muito pequenas. E a gente, que está mais gordinha, ou às vezes até um tamanho médio, não é representado por aquele tamanho pequeno do tutorial. E aí a gente fica meio perdido de quantos novelos a mais a gente compra. Eu, geralmente, agora que eu estou treinando, né, o vestuário para mim, porque o crochê está muito na moda, eu quero algumas peças. Então, eu sempre compro uns 2 novelos a mais. Mas já aconteceu de eu precisar comprar mais um, ou de sobrar 1,5. Então, este é um drama para mim, é uma dificuldade minha. Mensurar aí quantos novelos comprar. E aí fica difícil até se organizar, né? Organizar o espaço onde a gente guarda e tudo. Então é por isso que acontecem as sobrinhas, né? Porque a gente compra ou a quantidade é errada, né? Daquilo que a gente realmente precisa. Meu objetivo até é ir acabando com essa sobrinha, sabe? Porque não faz sentido, né? Ficar aqui parado. Tá aqui para ser criada alguma coisa. Inclusive, precisando bem arrumar isso aqui, né? Outra dificuldade, modelar roupas. Gente, como é difícil modelar roupas. Porque eu comecei fazendo cachecol, gorro, depois eu fui fazer amigurumi, que tem a receita ali certinha, né? Depois eu fui para moda casa, que é o que eu mais gosto de fazer atualmente. Então, não tem essa coisa de modelar. Aí agora que eu resolvi, pela moda do crochê, também vestir o crochê, eu comecei a ver a minha dificuldade em modelar roupas, né? A cava, fazer o decote, a altura, né? Onde que você começa a abrir para um vestido. Olha, tô penando nessa parte, viu? Mas eu tô assistindo muitos vídeos para melhorar nisso, sabe? Eu assisto, assim, despretensiosamente, sem, sabe, aquela pretensão de fazer a peça. Eu tô fazendo o meu tapete e tô assistindo um vídeo que mostra como é que faz uma regata, por exemplo, de crochê. E assim sucessivamente. Então, tô tentando melhorar, mas é muito difícil para mim ainda modelar. Eu fiz aquela saída de praia, sofri. Bom, vamos aqui, o microfone tem me deixado na mão, estou sempre consultando. A outra dificuldade, arrematar peças que a gente trocou muito de fio, peças coloridas. Arrematar, em geral, eu já não gosto. Agora, ficar arrematando
quando você faz listas, cada uma de uma cor, né? Gente, que difícil, que desgaste, né? É uma dificuldade minha, aceitar que eu tenho que arrematar tudo aquilo. Quando ainda é ponto mais fechadinho, que a gente consegue passar o fio que sobrou, né, que você cortou, por dentro, como eu fiz lá na carteira, aí tudo bem, até acho gostoso. Mas quando a gente tem que fazer de outra forma, porque o ponto é aberto e não dá para você ficar passando o fio, vai aparecer. Gente do céu, é sufoco. Você gosta de fazer isso? Tá se identificando com alguma dessas dificuldades minhas? Eu já estou finalizando. Não que eu tenha poucas dificuldades, mas essas é que eu detectei agora, né? Gente, se inscreve aí no canal se você está se identificando, comenta, deixa seu like, me ajuda a trazer mais conteúdo, tá bom? Leve, divertido, gostoso de assistir enquanto você faz seu crochê ou as atividades da sua casa. E aqui sempre vai ter um bate-papo bom, uma novidade, um tutorial, uma receitinha de cozinha. Então sempre tem alguma coisa, dicas de maquiagem até eu dei hoje, né? Então se inscreve aí no canal para não perder nada, tá? E ativa o sininho. Outra dificuldade, gente. Então, eu compro linhas, deixo ali na sacolinha, vou fazer outras coisas, e aí, tempos depois, eu encontro aquelas linhas e falo, o que eu ia fazer com essas linhas que eu comprei? Já não sei qual era a grande boa ideia que eu tinha quando eu comprei essas linhas. Já aconteceu com você? Eu encontrei, por exemplo, uma sacola com essas 4 linhas. Gente, é claro que tinha um propósito, tinha um plano, né? Tá vendo que as linhas se conversam? É linha que eu uso para fazer peça para mim, né? De vestuário, de crochê. Eu tô me esforçando para melhorar nisso. E tá muito na moda, eu quero fazer. Mas olha, tem um propósito. Mas não consigo lembrar qual era o plano. Porque eu comecei a fazer as coisas por bazar, isso tudo para mim ficou esquecido. E aí eu encontro essas linhas e falo, o que eu ia fazer com elas? O quê? E agora eu vou para a última dificuldade que eu anotei, que é começar vários trabalhos e não terminar. Ah, me conta aí, você nunca fez isso? Gente, eu não conheço nenhuma crocheteira que não faça isso, né? Mas eu tenho feito com mais frequência do que eu deveria. Eu tô com um trabalho aqui, ó, vou até afastar nossos novelinhos que estão aqui para colorir o cenário. Eu tô com um trabalho aqui que eu comecei antes dessa história de eu participar do bazar. E era o quê? Já era uma tentativa de fazer uma regata para mim. Aí eu achei um tutorial e eu fiz aqui, ó. Olha só como que é a parte da frente. Aí a gente vai unir essas peças, sabe? Vai unir aqui no meio e aqui nas laterais vai unir com as de trás. E eu ainda tô terminando essa. Encontrei assim, ó, no novelo. Tô terminando essa de trás, porque daí eu acredito, eu já nem lembro mais, mas eu acredito que depois que você unir tudo, frente e trás, você vai fazer circular aqui embaixo o comprimento que você quiser. Mas então, tô aqui, ó, com a peça. Peguei uma para vocês verem, mas tem tapetes começados, tem muita coisa aí, gente, começada. Roupa de bebê, muita coisa que eu comecei e não terminei. Tenho certeza que você também é assim, né? A gente é muita criatividade, muita vontade. Eu tenho um monte de print de coisas que eu quero fazer, sabe? Eu vou vendo lá no Instagram uma peça, aí eu já printo, já me dá uma ideia de outra cor, de outro jeito, e vai ficando aquele monte de captura de tela no meu celular com projetos que eu quero realizar. Então, por isso que de vez em quando a gente começa 3, 4 ao mesmo tempo, e finaliza um, ou começa outro, e assim vai.
acho que é normal da crocheteira isso, né? Uma dificuldade de organização nessa parte. Mas se você não me segue lá no Instagram também, me siga lá, porque lá também eu mostro os bastidores em tempo real lá, o que acontece no dia a dia, né? É Flora Gisele, lá no Instagram. Então, gente, essas foram as minhas dificuldades. Me conte aí, você também se identificou com alguma delas? Com qual? E, gente, vamos nos aprimorando, né? Por quê? Eu também tinha dificuldade de saber qual agulha que eu escolhia para a linha, mesmo estando ali na embalagem. Às vezes o efeito que você quer dar na peça, ou é a menor que está ali na embalagem, ou é a maior. Então a gente tem que entender como a linha se comporta em cada trabalho. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Nisso eu já estou muito melhor. Então a gente também precisa desenvolver o nosso crochê com todo o potencial que ele tem. Você concorda com isso? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, só posso te agradecer. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.